14º episódio de Tower of God chegou nesse domingo, você já deve ter assistido. Tá animado? Eu fiquei animado com aquela abertura nova, o encerramento também foi legal, só que assim, a animação ainda tá naquela qualidade baixa, entendeu? Então, enfim. Fica aqui nesse vídeo pra gente ver esse review rapidão. Finalmente a batalha de fábrica chegou, galera. Eu tô muito animado pra essa temporada, porque é uma nova temporada. Vão ser mais 3 episódios que a gente vai ter. Eu já disse pra vocês que talvez não vai encaixar em 3 episódios tudo que tem pra acontecer. Porém, se não tiver enrolação e for fluidamente, porque tem muito combate, batalha, e tem também apostas e puzzles e jogos diferentes nessa animação, né? Porque o próprio Siu adora fazer isso. Toda luta que tem não tem um pega pra capar, aquela coisa que você tá acostumado de Goku e Vegeta na porrada, na maldade. Simplesmente tem algum jogo, tem algum puzzle, um quest diferente que os caras se enfrentam. Isso eu acho que deve deixar muita gente que lê o mangá de Tower of God puto da vida ou muito animado. Entenda, isso é só uma crítica construtiva, porque eu não tô reclamando disso. Eu gosto disso do mangá, é uma premissa, é uma pegada diferente. Assim como o Hunter vs Hunter tinha aquelas pegadas diferentes dele também, além de ser só porradaria, né? Mas tem lutas, cara, que tem que ser porrada mesmo. A dúvida que vocês tinham do personagem que aparece fugindo de alguns robôs que protegem ali a fábrica, vocês já descobriram que é um viajante. Bom, pelo menos ele disse isso que é o nome dele, né? E o nosso protagonista Ban vai e fala simplesmente o nome original dele, 25º Ban. Porra, Ban, me ajuda a te ajudar, cara. O Ban é muito doido. Ele tá disfarçado, tá na FUG, e aí vai e fala na caruda pra ele, assim, isso é inocente demais. O menino tá inocente, mas ele vai melhorar. Sabe de nada, inocente. Aí depois que ele decide ajudar ele, porque o rapaz diz que tá procurando o amor da vida dele, que tá preso dentro da fábrica, e ele usa aquele chat GPT ali pra tentar ajudar, procurar o caminho dele, planta umas bombas e ia lá Counter-Strike. E explica pro Ban que ele fez uma puta burrada quando ajudou ele, né? Porque, tipo assim, se você derrota cada robô que faz a guarda daquele lugar, vai vir uma máquina de nível mais forte. Então toda vez que você derrotar algum, e eu acredito que o Ban ia derrotar várias, toda vez vai vir um muito mais poderoso e vai atrapalhar, vai ser mais barulhento pra tentar fugir, né? Ficar em stealth. Como esse evento é interessante, eles vão ter que entrar naquela nave maior, uma nave mãe chamada Arquimedes. A gente vê uma reportagem ali e a gente vê a Androse mais uma vez comentando que vai pegar e vai dar uma surra no Vaioli. Tipo assim, que eles já estão certezas que o Vaioli ferrou com a vida do amigo deles, né? Pra quem não se lembra, se você teve amnésia aí, o Kun Agro Agnes foi dado como morto, né? E também é conveniente para ele continuar assim, pelo fato da FUG estar atrás dele, entendeu? Então ele tem que ficar nessa surdina aí com o grupo do Ban para poder entrar na batalha de fábrica, que logo vai começar. Calma que eu já estou explicando até lá. E nessa toda entrevista é muito engraçado, porque quando o Lessum vai dar a entrevista dele, é cortado e começa a batalha de fábrica. Do nada, né? Você assistindo TV assim, ó, começou a partida e ele dada para eles com aqueles pockets revólveres. E se você não entendeu, agora presta atenção que eu vou te explicar o que aconteceu ali. É os puzzles que eu falo para vocês. É dado um revólver para cada participante da partida e é dito que tem uma bala neles. Cada um tem uma bala, apesar de caber 6 balas. E ela tem 2 configurações. A primeira configuração, se você disparar em alguém, você manda a pessoa para Arquimedes e o cara já está classificado ali. Praticamente como um Gate Pass para o cara ir para o próximo nível. E se você tem outra configuração que se você acertar alguém, a pessoa é desclassificada e você vai diretamente para Arquimedes. Mas daí se você errar o tiro, você é desclassificado. Por que tem essas 2 configurações? Bom, é óbvio que quem conseguir balas de outras pessoas, que há essa possibilidade de você roubar de outro adversário, você carrega a arma com mais balas e consegue já mandar sua equipe logo para Arquimedes, fica tudo certo, tudo tranquilo. Há limites para essas balas, então, mais uma vez, é meio que uma passada de facão ali para diminuir a quantidade de pessoas que vai participar na batalha da fábrica. E vai se acostumando, meu amigo, que em Tower of God sempre vai ter essa coisa de combates diferenciados e também apostas. O pessoal adora apostar nesse jogo aí, vale tudo para subir essa torre. A parte engraçada desse episódio é bem no comecinho dessa competição que o Kon acaba simplesmente trollando os caras ali próximo do apartamento deles, né? Ele já joga o revólver pra cara do Agnan e fala que vai ferrar com ele, já a gente vai usar essa arma aqui para passar logo na próxima etapa. E o Agnan entra em pânico e dá um gritinho dele assustado, né? Tipo assim, um gritinho bem sutil.
atraindo a atenção de pessoas que estavam fora dali, e com isso o Kwon acaba conseguindo mais 2 balas pra eles. O engraçado é que, essa parte é engraçada, porque o Agnan, cara, ele achou realmente que o Kwon tinha traído ele ali, mano, e tipo, ficou puto ainda, porque por que você não me avisou, cara? Por que você não me avisou que você ia enganar a gente e tal? Aí a atuação é uma merda, entendeu? então, foi muito engraçado, né? Até o Dan concordou com ele. O que ferra o pessoal da FUG é Xiao Xiao explica pros integrantes lá que o Vaioli não tá no quarto, né? Ele acabou saindo pra ajudar o viajante. E eles ficam, puta, onde é que ele tá agora? O que a gente faz? Vamos ficar aqui no quarto, né? Uma coisa diferenciada ali é que o Han dá a ideia pra eles não sair do quarto. Tipo assim, eles queriam sair do quarto pra começar já a competição. E eles já estão emboscados pelo time da Anak e do Lee Sun, né? Porque eles descobriram onde a FUG tá, com aqueles fãzinhos idiotas que tinham umas fotinhas da Endoce, né? O Han que fala pra eles, vamos sair daqui quando a gente faltar 100 pontos, aí nós sem ter participante, a gente vai sair fora, né? Só que no mangá quem fala é o Reflejo que dá essa ideia, ele que manda na parada, entendeu? Então, é claro que essas mudanças sutis podem trazer a impressão de que o Han mete a opinião máxima dele ali. Ué, que estranho, né? Fica meio estranho, porque se você parar pra analisar, o cara ele só tá na equipe porque o Vaioli mandou deixar ele na equipe, não prisioneiro. E o Reflejo agora tá acatando ordem do cara, entendeu? Fica uma coisa estranha. Tendo em vista que esse grupo foi criado e o Reflejo tá com ordem pra ficar espionando o Vaioli de perto. E mais uma vez, é essas partes que eu dou crítica no anime, na animação, porque pode parecer uma coisa sutil, mas tira contexto em algumas coisas, tá? Agora voltando ao que interessa ao nosso amigo Vaioli, é o fato deles estarem lá com aquelas bombas, não terem resolvido nada com as próximas máquinas que apareceram mais fortes ali, que estão defendendo o local. E o Vaioli fala, eu vou quebrar essa máquina aqui, só que não precisou, né? Porque quem aparece na hora, bem no finalzinho dos 45 do segundo tempo, é a Endoce, que tava atrás do Vaioli, né? Não sabe que é o Ban. E agora, que reencontro é esse? Você não leu o mangá, você tá vendo anime, eu não vou dar spoiler, mas o que você acha que vai acontecer? Vamos conversar aqui embaixo? O que você acha? A Endoce vai descobrir que é o Ban? Ou ela não vai descobrir e vai descer o sarrafo nele? Ou melhor, os dois vão se unir e vai derrotar aquele robô. O que você acha que vai acontecer? É engraçado o que vai acontecer no próximo episódio, beleza? Não, foi rápido, foi bem prático esse episódio aí. Mas agora eu quero conversar sobre 3 coisinhas interessantes desse episódio, se você não prestou atenção. Vão haver prêmios nessa competição. Para quem conseguir pegar umas fadas lá, a pessoa vai ganhar um item raro, que é aquela bolinha de bong bong ali. Isso vai ser importante para uma personagem ao longo das próximas episódios, até temporadas, tá? Pra quem conseguir esse item aí. Vai por mim, é muito boa mesmo, não é só uma bolinha rosa não. Outra é aquela faca da alma, aquela faca interessante ali, é um item e tipo assim, como a gente já tá falando da Batalha da Fábrica, no passado, em alguns episódios anteriores, vocês devem ter ouvido sobre isso. Aqueles que participarem desse lugar têm acesso a itens depois que você utiliza durante a torre. Então várias pessoas têm itens, desde armas a alguns itens que fazem a diferença, seja de teletransporte, seja para reforço, seja para batalha. Claro, aquela faca é para batalha, mas tem uma função muito bacana lá na frente. Uma coisa das mais interessantes que o viajante comenta pro Ban é o fato de que no final daquela batalha de fábrica o grande prêmio vai ser um ser humano. Tipo assim, fica, caramba, um ser humano, que diabo é isso? Quem será que tá se comunicando com ele pedindo ajuda? Porque pelo que falou, ele tá indo lá para ajudar alguém. Se você lembrar dos episódios anteriores que você vê uma pessoa parada numa máquina falando, dá a entender que aquela ali seria a Emily, né? Aquela que cuida do chat GPT ali do anime Tower of God. E tipo assim, será que ela tá pedindo ajuda para sair de lá? Será que ela é um prêmio? Que diabo? Calma, coisas interessantes que vão aparecendo e depois vai ser tudo diferente, tá? O legal do plot twist desse anime é muito bom. Se você tá assistindo, se você não tá animado com a animação, Crunchyroll sobre isso, quanto a isso, a Anzer Studio tá fazendo animação, não tá muito legal. Eu acho que a Pierrot do Bleach, ou até mesmo a Madhouse, devia ter sido contratada, ia ficar muito show. Ainda mais com as lutas que vai ter lá na frente, cara. Se ficar desse jeito, essa animação fajuta aí de anime de quinzenal, eu falo, tá triste, cara, tá triste demais. Só que o problema nem é isso, é aquilo que eu falei pra vocês. A mudança nos balãozinhos de conversa do mangá pro anime. E isso às vezes atrapalha demais as coisas. Tendo em vista que eu já falei pra vocês que na primeira temporada, lá no final, a Rachel explicando sobre por que ela não gosta do Ban, ela põe enfaticamente que ela tem inveja dele, não gosta dele porque ela roubou tudo dele. Tipo assim, não roubou tudo dele, é invejosa, idiota mesmo. Mas
E o anime deu a entender que a personagem tentou humanizar ela, e não tem humanização dessa menina não, tá? Se você não leu o mangá, você não sabe nem a ponta do iceberg que essa menina pode fazer. Pra encerrar o vídeo, qual que é o personagem que você mais gosta nessa última temporada de Tower of God? Deixa nos comentários quem é e por quê, beleza? Forte abraço, pessoal, fique com Deus, é hora de manipular o Shinsu pra bater nesse like aí. Até mais.